santificado é o teu nome, e o teu reino já veio a nós por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por isto. Obrigado também por nos permitir cultuar, bendizer o teu santo nome, cantar para o Senhor, louvar, engrandecer teu santo nome. Obrigado por isto. Obrigado também por nos dar a oportunidade de sermos orientados, exortados, ensinados por meio da tua palavra. Então eu peço que o Deus eterno seja com a gente nestes minutos que teremos. Ajude-nos a entendermos o que o Senhor quer da gente por meio disto. Que a tua palavra nos fortaleça aonde está fragilizado e que a tua palavra nos dê a intrepidez que precisamos para trabalharmos e tratarmos e resolvermos coisas que são necessárias serem resolvidas em nossas vidas. Portanto, por meio do teu Santo Espírito que habita em nós, nos ilumina. E se há alguém aqui que chegou hoje à noite e não tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que o Deus eterno, então, lhes dê esta oportunidade para que creiam no teu santo nome. Pedimos, agradecemos, no santo nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. A primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é a que fica. É como eu intitulo essa mensagem para hoje. Geralmente, se você nunca veio a esta igreja antes e está aqui pela primeira vez, ou se você já veio há muito tempo, e aí você chegou aqui no dia de hoje, você começou a olhar uma quebradeira, fios pendurados, a primeira impressão é a que fica. Senhora? Muito bem-vinda. A senhora é nossa vizinha aqui na frente, não é isso? Olha aí, bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. O pessoal é desse jeito, mas é tudo gente boa, viu? Bem-vinda. Qual o nome da senhora? Solange. Bem-vinda, dona Solange. Cléderson, sou eu. Geralmente eles me têm como pastor deles aqui, né? Por isso que eles são tudo desse jeito, tá bom? Bem-vinda. Então, se você vem aqui a primeira vez, você olha assim, parece que eles não estão lá, estão cuidando tão bem. Os fios pendurados, todo meio rebocado, está precisando de uma pintura. Porque a primeira impressão é a que fica. Para quem já é daqui a algum tempo, não, a gente organiza, que estamos em reforma. Mas a primeira impressão é a que fica. E é isto que acontece com o Elias quando ele está nessa saga, dessa transformação de vida. Elias, que é uma pessoa chamada por Deus, ele é um profeta chamado por Deus, inicialmente de um lugar insignificante. E quem era o Elias? Também ninguém sabia nada sobre ele. Deus tira o Elias de uma cidadela, de uma vila, muito provavelmente uma vila. Por falar nisso, me diz uma pessoa que também, sendo ou tendo um nascimento insignificante, nasce numa vila. Jesus nasceu em qual vila? Nazaré, muito bem. Foi em Nazaré? Jesus de Nazaré, não foi em Nazaré que ele nasceu? Foi ou não foi? Foi aonde? Nazaré o quê? Né? Jesus, então, ele nasce na pequena vila de Belém. A pequena vila de Belém que estava lotada de gente em decorrência do recenseamento que estava acontecendo naquela época, decreto de César Augusto, querendo saber onde e quantas pessoas haviam no seu reinado. Então, não diferentemente, vem de uma vila também, uma vila chamada Tisbé. Tisbé é uma cidade que nem no mapa tem. A Bíblia fala sobre essa cidade, mas é uma cidade que, se você for procurar, você não vai encontrar no mapa, a não ser a região de Gileade, de onde essa cidade era oriunda. Obrigado, querido. Obrigado. Trocaram o meu microfone aqui, viu? A assistência pegou aquele lá e... A culpa é minha, então? Ele quer dizer que a culpa é minha de ter colocado eles nesse ministério. É isso que ele está dizendo? Essa é a minha culpa, é? Tá bom.
Então ele sai dessa cidade, e ele sai dessa cidade e vai lá em Israel para falar na cara do Acabe e na cara da Jezabel que eles estão errados. Eles estão errados em promover idolatria em Israel. A Jezabel, ela queria que o Deus de Israel fosse Baal, e ela então introduz Baal, e é ela que traz Baal para dentro de Israel, e Baal passa a ser adorado pelos israelitas de maneira maciça. Todo profeta que se colocava contra essa resolutiva da Jezabel, a Jezabel mandava matar, e ela mandou matar centenas de profetas. O Elias é um desses que vem diante dela e diz que ela está errada e que o Deus dele é Jeová. Dito isto, o Elias estabelece que naquela região não iria mais chover. Não iria mais chover, e ele diz ainda mais: por muito tempo, não vai chover em Israel, enquanto ele assim o quisesse. Como Baal era tido como o Deus da fertilidade e o Deus das estações, o Elias estava colocando em prova a divindade de Baal. Em outras palavras, o Elias estava dizendo para Jezabel que, aliás, a Jezabel é a pior mulher que já nasceu nesse planeta, em todos os tempos, considerada assim. A Jezabel é, inclusive, uma personagem que os teólogos dizem que foi uma mulher enviada do diabo mesmo para trazer esses problemas todos para a nação. E ela trouxe de fato. O que acontece é que o Elias a desafia o Acabe, que era um rei frouxo, um rei mandado pela mulher. Ela mandava e desmandava nele, e ele então acatava tudo o que ela queria. Quando o Elias diz isso, Deus fala diretamente com Elias e diz para ele: olha, sai daí e vai para Querite. Lá você vai viver um bom tempo, na solidão, e você vai viver um bom tempo no silêncio. A palavra Querite, ela tem a ideia de ajustar, cortar, estabelecer ou colocar no tamanho certo. Eu tenho a impressão de que quando Deus manda o Elias para Querite, é com a intenção de lapidar, de tirar o melhor que Elias, ficar com o melhor de Elias para si. Então, tudo que era de impureza, tudo que era de desnecessário na vida do Elias, seria tirado lá em Querite. Lá, Deus fala: você vai se estabelecer lá e você vai ficar ao lado, então, do riacho. E é assim que ele fica. O Elias, para comer, Querite é um lugar tão distante, tão isolado, que não tinha como prover comida. Então, Deus manda que os corvos, todos os dias, trouxessem pão e carne para o Elias. Elias literalmente comia daquilo que Deus lhe dava em Querite. Passados-se os tempos, como não estava chovendo, o texto sagrado estabelece que o riacho secou. Era de lá que Elias bebia a água, desse riacho. Os corvos traziam a comida e ele bebia da água do riacho. Um dia ele vai dormir, quando acorda, está seco. Não tem mais água. Então Deus manda que ele se levante e vá para Sarepta. Em Sarepta, ele vai lá, e o nome Sarepta, ele tem como significado fundir. É como se ele passasse por um grande aquecimento. Sarepta é a ideia de cadinho. Cadinho é vamos colocar um recipiente que ele aguenta alta temperatura, uma forte temperatura. E Sarepta, que tem por significado fundir ou cadinho, aquecer, sobremodo aquecer, é um período onde o Elias vai ser apurado. Deus vai aquecer bastante aquele homem em Sarepta. E isso a gente viu na semana passada. Sendo assim, o que acontece? O que é que Deus quer? Deus fala então para o Elias: sai de Querite e vá para Sarepta. O Elias, sem questionar, se levanta e
vai. De Querite para Sarepta havia uma distância de mais ou menos 150 quilômetros. É como sair a pé, porque ele foi a pé, daqui para Araripe. Daqui para Araripe, lá onde a gente tem pregado o Evangelho, são 158 quilômetros. Então é mais ou menos essa distância aí. Que ele está andando numa região árida, numa região onde não tem chovido, numa região onde ele não tem conseguido alimento e numa região onde ele não tem principalmente água. Por que que a primeira impressão é a que fica? Porque quando ele chega em Sarepta, o que lhe acontece? É exatamente o que nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 17, e você deve já estar abrindo nesta referência, com certeza. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Para a gente entender o que está acontecendo. 1 Reis, capítulo 17. Se alguém está perto de você e não tem uma Bíblia, você sabe exatamente como abençoar. Primeiro Reis 17, a partir do verso 10, o texto sagrado diz assim: Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco d'água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo quanto vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus do Exército: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele, ela, a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Fantástico este relato aqui. Fantástico. Então, agora, o Elias, ele está numa posição e ele vai passar por 2 testes. Eu quero, então, destacar desse momento da nossa conversa, 2 testes pelos quais Deus estabelece e o Elias, ele vai encarar isso daí. O primeiro teste é justamente o que eu já falei com vocês, a primeira impressão que ele tem. Imagina, o Elias está há muitos dias. Eu não sei quantos dias são necessários, mas no mínimo, você andando durante todo o dia, descansando um pedaço da noite e andando todo o dia, você vai chegar em 3 dias caminhando daqui até Araripe. Você vai fazer isso daí num percurso de 3 dias mais ou menos a pé. 3 dias enfrentando o sol. À noite, geralmente, o sol é causticante. E de dia o sol maltrata. E de noite, um frio considerável. Você está falando de uma região onde tem animais peçonhentos. Então, à noite não tem lanterna para ele poder, então, iluminar onde ele está pisando. Então ele está correndo os mais altos riscos.
E ele já está há alguns dias com fome. E há alguns dias com sede. E fazendo essa caminhada que Deus mandou ele fazer. Os tempos para o Elias não são fáceis. Elias estava com fome, Elias estava com sede. Ele estava numa região seca e a terra era estéril. A terra não estava produzindo exatamente nada. O texto sagrado diz que ele vê uma mulher e pede água para essa mulher, que não o nega. Ela se levanta e já vai prontamente buscar a água. Só que ele faz um segundo pedido. Ele pede pão. Para uma mulher que diz o quê? Olha o versículo 12, então, que a gente acabou de ler aí o texto, né? Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedacinhos de lenha e vou preparar o resto, o que sobra. A única coisa que lhes resta, que é o punhadinho de comida que ela tem, de farinha. E ela então relata que ela vai fazer aquela comida para ela, para o filho dela, e a comida vai se acabar. Como não tem como produzir, porque a terra está estéril, por causa da seca, ela disse: nós vamos comer esta comida e nós vamos esperar a morte. Vamos esperar a morte. Não há muita esperança para ela, nem para o filho dela. E a resposta que ela dá para o Elias não ia ajudar o Elias exatamente em nada. A pessoa que ia ajudar o Elias, lembra? Deus, quando fala para o Elias, lá em Querite, ele diz: se levanta, vá para Sarepta, e lá uma mulher vai te ajudar. E quando ele adentra a cidade, ou a vila, ele vê justamente essa viúva. E ele imagina imediatamente: é ela que vai me ajudar. E quando ele chega a ela e diz: olha, eu quero água e pão, ela disse: então está ruim. Porque a última comida que eu tenho, você está vendo aqui, eu vou fazer e depois acabou. Ou seja, a situação do Elias estava melhor agora em Sarepta ou estava melhor lá em Querite? Em Querite, os corvos traziam, ele ficava esperando os pássaros chegarem com a comida, e a água tinha acabado. Mas parece-me que em Querite que a coisa estava ruim, por isso que falei semana passada com vocês. A situação da gente quando está ruim, não se reclame, porque ela pode... Não se reclame. Não se reclame quando você estiver passando por uma situação ruim, porque isso pode piorar. E quer saber? Vai piorar. Esse mundo está melhorando ou piorando? O mundo não está melhorando. A internet facilitou ou dificultou a nossa vida? Depende. Depende. Mas facilitou tanto que agora está difícil. A internet facilitou tanto a vida porque há 10 anos, vamos falar de WhatsApp há 10 anos. Alguém ia conhecer o WhatsApp? Né? A pessoa começou com um negócio de Orkut. Desculpa os mais novos, quem não sabe o que é isso, tá bom? Você sabe, Assis, o que é Orkut? Hein, Assis, você tinha Orkut? Tinha não? Eu tinha. Né? Orkut? Tinha Orkut? Tinha, né? A Bia não tinha Orkut não nem conheceu, né? Conheceu? Ah, então tu não é tão novinho assim não. Não, estou brincando. É? Mas há 10 anos, vamos falar de WhatsApp há 10 anos? O WhatsApp deveria ser uma coisa nova, mas já tá passando. Já não é tão novidade mais. A modernidade tem acelerado, e esse negócio tecnológico, nós já estamos em inteligência artificial.
aonde eu posso fazer você falar coisas na internet que você nunca disse. Prova disso foi algumas pessoas conversando comigo que caíram num golpe aí da internet, né? Porque o que aconteceu? Aconteceu uma história de que o governo foi hackeado, entraram lá aí nos sistemas do governo e, por causa disto, as pessoas tiveram o direito de receber uma indenização do governo. E aí colocaram lá, a inteligência artificial colocou o Nicolas, falando, olha, você foi hackeado, o governo tem um dinheiro para compensar você por ter permitido o vazamento de suas informações. Então, digite o seu CPF não sei aonde, não sei das quantas, para você ver se você tem direito de receber isso aí. Aí a pessoa falou, digitou o CPF dela. Quando você digita o seu CPF, quais são as informações a seu respeito que aparecem? Seu nome, nome da sua mãe, sua data de nascimento, tudo a seu respeito. Aí, lá no finalzinho, a pessoa assim, eu tenho, sei lá, R$10.999. Mas para você receber os 10 mil, você precisa pagar uma taxa de não sei quanto. Aí a pessoa ficou desconfiada assim, dizendo, não vou pagar taxa nenhuma não. Aí fizeram um segundo vídeo do Nicolas, dizendo assim, se te pedir uma taxa, pague. Porque só por meio dela vai liberar o seu dinheiro. Teve uma pessoa aí conversando comigo que perdeu uns R$300 nisso. Gente gananciosa sempre se dá mal, já percebeu? Né? Então a inteligência artificial está colocando muita gente no bolso e enchendo os bolsos de outros aí. Até a pessoa descobrir que ela foi lesada, em todos os sentidos, que ela já perdeu muito dinheiro. Ela já perdeu muito dinheiro. O pouco dinheiro que já ganha. Né? E agora tem uma outra mulher dizendo assim, você caiu em algum golpe na internet? Entre em contato comigo. Né? E o abestado vai lá e entra. Tem gente que é assim, que gosta, né? Falou dinheiro, né? Falou que é dinheiro, a pessoa fica cega. Fica cega. Para quem gosta de dinheiro, né? Quem não gosta, fica de boa com o dinheiro que tem, tá bom demais. E também, a pessoa, ela está, não sei se mas a pessoa está tão idiota que ela vai receber, sei lá, 10, 8 mil do governo e ela precisa pagar R$70? Se ele vai te dar dinheiro, por que ele está pedindo teu dinheiro? Pensa, raciocina. Aí você não cai mais nesses golpes. Mas tem gente que gosta e já é cliente de carteirinha dessas pessoas aí que praticam esses golpes. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Os tempos estão modernos. E a tecnologia está aí para melhorar nossas vidas. Só que não. Só que não. O mundo não está melhorando. O mundo está cada dia pior. As pessoas estão cada vez mais isoladas, as pessoas estão cada vez mais descrentes da própria vida, as pessoas não estão mais satisfeitas no ambiente aonde elas estão, e as pessoas estão procurando algum sentido para a vida. E eu sou capaz de te dizer, com toda certeza, se você não encontrar um sentido para a tua vida, você vai querer acabar com a tua vida, você vai querer sair de perto das pessoas, você não vai encontrar sentido para estar aqui. Se você não encontrar o propósito pelo qual Deus salvou você, permitiu você nascer e salvou você, se você não conseguir entender o motivo pelo qual você está aqui, você é uma pessoa fadada a viver frustrada até o último dia da sua vida. E uma pessoa frustrada com a própria vida, ela é capaz
não só de pensar em dar cabo da própria vida, mas também de trazer os maiores prejuízos para todos aqueles que estão ao redor dela, próximo dela. Logo, se você faz parte de uma sociedade, se você faz parte da vida das pessoas, encontre um sentido para a sua. Porque enquanto você não tiver um sentido para a sua própria vida, você não encontrará contentamento para estar vivendo. Nenhuma pessoa descontente com a vida, ela está esperando o dia de morrer. Ela só está esperando o dia de morrer. E há aqueles que, quando entendem que esse dia de morrer está demorando, elas tentam abreviar de outra forma. Se você não encontra sentido para a sua vida, está na hora de começar a orar e pedir a Deus que te dê um sentido, que te dê um rumo para o seu próprio bem. Então, o Elias, que estava numa situação difícil em Querite, o Elias que estava numa situação complicada, ele já não tinha tanta comida, os corvos vinham pela manhã e vinham no cair da tarde para de noite. Ele tinha 2 refeições por dia, segundo o texto sagrado. E da água que ele bebia se secou. Então a situação ficou difícil. Ele anda horas, dias, quilômetros e quilômetros, e chega num lugar aonde o Senhor diz que ele vai receber a ajuda de uma mulher, e ao chegar lá, ele vê que a situação ainda está pior. A situação que estava ruim, piorou. Então, talvez, se ele analisasse aquela situação pelo que ele estava vendo de maneira imediata, talvez desse vontade de morrer. Talvez o Elias tivesse vontade de morrer. Eu estava numa situação complicada, Deus me manda para Sarepta. Quando eu chego aqui, a pessoa que vai me ajudar diz que vai tomar a sua última refeição e vai esperar a morte. Essa é a primeira impressão que ele tem da situação. Esse é o primeiro momento que ele se depara. A primeira impressão, então, para o Elias foi terrível. Ver aquela senhora juntando gravetos, ouvindo aquela senhora dizer que vai preparar a sua última refeição, e ouvir aquela senhora viúva, e o marido dela morreu de quê? Talvez, provavelmente, pode até ter sido de fome. Porque entre poupar comida para a sua família e ficar com fome, ou comer e deixar a sua família morrer, talvez, não sei, talvez ele tenha dito, eu não vou comer, se eu comer vai faltar para o meu filho e para a minha esposa. Pode ser. A situação estava caótica. E ali, aquela senhora, pelo seu relato, ela teria sua última refeição com seu filho. Tentando abreviar ou esticar o máximo, não abreviar, mas tentando esticar o máximo possível da situação. Então, naquele dia que o Elias chega, ele encontra os dois naquela situação, e o Elias, que era para ser ajudado, ele está vendo que aquela família que supostamente o ajudaria, está passando por uma escassez terrível. Às vezes, você e eu vamos encarar a primeira impressão, e a primeira impressão não vai ser boa. Em dada situação, tem coisas que a gente enfrenta e que de cara a gente já está vendo que não é legal. A gente se desespera ou faz o quê? O segundo teste, se a primeira impressão era passar pela primeira impressão no primeiro teste, o segundo teste, eu vejo que é essa impossibilidade física que eles se encontram ali. Elias enfrentou, então, toda aquela situação que eu lhes falei. Então, ele estava com muita fome, com muita sede. E aos olhos humanos,
Passe 3 dias sem beber água. Passe 3 dias sem beber água. Você vai ver que você vai ficar numa situação terrível. Aliás, a ciência diz que o ser humano não aguenta passar mais de 3 dias sem água. Não aguenta. E imagina enfrentando o calor, sem comer. Então, na hora que você pensa que você vai ter uma refeição, vai refrescar o seu corpo com um pouco d'água, a mulher diz que não tem. Isso é desesperador. Fisicamente debilitado. Fisicamente impossibilitado de prover qualquer coisa para si. E sem contar que estava naquela vontade ou naquela expectativa de que agora vai dar certo. Agora meu problema vai ser resolvido. Então, no verso 13, se você puder acompanhar aí comigo, 13 e 14, o texto sagrado diz assim, Elias disse a ela, não tenha medo. Olha só a reação do Elias. Gente, olha a reação do Elias. A mulher diz assim, você quer água? Você quer comida? Tem não, eu vou fazer o último e vai acabar tudo e nós vamos morrer. Aí o Elias diz, não, porque essa vida é ingrata. Eu prefiro morrer. Não, olha só a situação dele. Versículo 13. Não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho. Faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Que coragem, a mulher está dizendo que não tem comida. Que vai fazer a última comida para ela e para o filho dela. Ele disse, não, vai lá fazer essa comida mesmo, mas faz um pãozinho para mim primeiro. E depois você prepare o resto para você e para o seu filho. Você faria? É a sua última refeição. Só tem comida para você e para o seu filho. Chega um estranho que você nunca viu, te pede a tua comida e a comida do teu filho. Você faria? Se você é daquele que diz assim, eu faria, pastor, pois eu profetizo isso na sua vida, amém? A misericórdia! Verso 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover nesta terra. O que é que você vê aqui, nessa fala do Elias? Eu vejo 2 ações. Eu vejo ele comunicando 2 mensagens para essa mulher. Primeiro, tenha fé, sua comida vai acabar não. Tenha fé. A segunda, fique com medo não. Não fique com medo não, porque a sua comida não vai acabar. Tenha fé. E pode fazer essa comida sem medo. Elias, então, ele deixa claro que a primeira impressão, mesmo sendo caótica, ela não era suficientemente forte para fazê-lo desistir. Aquela impressão, a primeira impressão que o Elias tem daquela situação, vendo aquela senhorinha dizendo, eu só tenho um punhado de farinha, eu só tenho só um pouquinho de azeite, e eu consegui pegar um pouquinho de lenha para fazer um pouquinho de comida. E depois que eu fizer essa comida, a comida acabou, já era, a gente vai morrer. Muitos de nós, conhecendo a gente aqui, vendo como nós enfrentamos os nossos problemas, vendo como a natureza humana tem propensão, quando o pepino está difícil, quando o abacaxi está lá para ser descascado, muitos de nós nos desesperamos com a situação, nos concentramos com a situação. A gente esquece tudo mais. Lembra dos discípulos lá no barco com Jesus? Lembra? Qual foi a primeira providência que eles tomaram quando eles viram que o negócio estava difícil? Eles viram lá a água batendo no barco, água entrando no barco, e água entrando muita água no barco. Qual foi a primeira reação deles?
Oi? Não, eles correram para Jesus, não. Eles entendiam que eles tinham como resolver o problema. O que eles fizeram? Eu não sei se estão falando, se estão rezando. Eles pegaram um baldezinho lá, um baldinho. Pegaram um balde e começaram a jogar água entrando. E eles pegaram um balde e jogando água para o mar. E o mar fazendo o quê? A cada balde que ele jogava para fora, Deus numa onda só mandava 5, 10, 15. Quando eles estão jogando água, e água entrando, e eles jogando água entrando, que eles viram tanto de água, viram a tempestade. E eles eram pescadores. A boa parte deles eram pescadores, sabiam do negócio. Eles entenderam uma coisa, o que é? Esse barco vai? E a gente não pode fazer? Nada. Aí eles correm lá para Jesus, aí sim eles correm lá para Jesus e dizem assim, mestre, a gente está morrendo, o senhor não se importa, não? Mas não é que assim, o senhor não está nem aí para a gente? Não é isso, entende? Eles estão dizendo para Jesus basicamente assim, ó, Jesus, a gente está para morrer, o senhor vai morrer aí dormindo? O senhor não se importa que a gente está morrendo? E aí o mestre que está cansado, ele se levanta, vai até o lado de fora, e ele diz para a tempestade, se acalme. Ele diz para os ventos, para. E os ventos param, o mar se acalma. Jesus ainda cansado, com sono, se volta para o... E eu fico imaginando os discípulos, vendo tudo aquilo assim por Jesus. Aí Jesus olha para a cara deles e disse, a fé de vocês é muito pequena. E a fé de vocês é muito pequena porque vocês se concentram no problema. Eu estou com vocês há quanto tempo mesmo? Vocês não aprenderam nada? Quer dizer que vocês... Eu falei que a gente ia para onde? Eu falei para vocês o quê? Entre no barco e vamos fazer o quê? Vamos passar para a outra margem. Eu falei para vocês que a gente vai para outra margem. A gente já chegou na outra margem? Não. E vocês não confiam na minha palavra? Porque eu falei que a gente vai chegar no outro lado. Vocês não confiam na minha palavra? Quer dizer, eu tenho que desenhar e explicar o desenho? Porque a situação é o seguinte. Vocês se desconcentraram no que eu disse. E se concentraram na situação. Crente fraco. Crente fraco foca logo na situação. O crente fraco, que esquece, ao piscar do olho, esquece de tudo que Deus já fez na sua vida, de todos os milagres, de todos os livramentos, quantas vezes Deus te livrou. Aí você vê a água entrando, a vida meio agitada, aí você se concentra nisso. Crente fraco. Vocês ficam preocupados com a primeira impressão. É a primeira impressão que move vocês, que mexe com vocês. É a primeira impressão. Fraco, crente fraco. Fé pequena. Sabe que Jesus é o Senhor? Jesus é o Senhor, sim ou não? Conhecedor de todas as coisas, sim ou não? Sabe de tudo o que vai acontecer com a gente e mais um pouco, sim ou não? Antes de você orar, Ele já sabe o que você vai pedir. Sabe ou não sabe? Você tem a informação, mas não tem a crença nisso. Esse é o problema da maioria das pessoas. Conhece a informação, mas vai viver isso no dia a dia? Não vive. Não vive. No primeiro probleminha, se concentra no problema.
e esquece Deus. O Elias é interessante que ele é diferente. O Elias é diferente. Elias não se concentrou no problema. Elias, ele só via as possibilidades. Sabe por quê? Porque o Elias, ele passou por Querite. Em Querite, ele só poderia ter do que Deus desse para ele. Em Querite, o Elias viu a fidelidade de Deus. Em Querite, Deus fez e abençoou para que o Elias sobrevivesse uma seca. Em Querite, ou de Querite, uma terra árida, uma terra estéril, de Querite até Sarepta, Deus levou Elias até lá e ele chegou lá, ele conseguiu chegar lá. Deus conduziu. Quando eu fico impressionado com Elias, porque, voltando para as palavras dele, por favor, versículo 13, não tenha medo. Não tenha medo. Alguém aqui tem medo do escuro? Não precisa se revelar, tá bom? Não precisa se revelar. Se você tem medo do escuro, você é do tipo de pessoa que diz assim, eu só durmo se tiver uma luz acesa. Porque tem gente que é assim, não é? Tem medo do escuro. Mas quem é que tem autoridade para você, para dizer para você assim, ó, não tenha medo do escuro? Só pode dizer para você que não tenha medo do escuro alguém que não tem medo do escuro. Só pode dar esperança para você pessoas que nunca perderam a sua esperança. Só pode encorajar você pessoas que têm uma intimidade com Deus, sabe? E o Elias diz aí, ó, não tenha medo, faça, vá e faça. Mas ela poderia dizer, ela não disse, tá? E eu vou falar sobre isso já já. Mas ela poderia dizer assim, mas meu senhor, se eu for lá e fizer, se o senhor entendeu o que eu disse, eu vou fazer. Mas vai acabar e nós vamos morrer. O Elias diz o que para ela? Eu estou entendendo que a senhora tem só um pouquinho de comida, que a senhora vai fazer essa comida aí, e que depois que fizer essa comida aqui, comer. Então, assim que passar o efeito dela, vamos ficar uns dias aí ainda com fome, e depois vamos morrer de fome. Eu entendi o que a senhora disse. Eu entendi. Mas o que a senhora não sabe é que eu passei por Querite. E em Querite é um lugar longe daqui. Muito longe. E lá não tinha comida. Todo dia eu acordava e não tinha comida. Mas a comida chegava. Fique com medo não. Vá lá e faça. Vai lá e faça. Não tenha medo. Não tenha medo. Só podia falar assim alguém que tinha uma experiência especial com Deus. Só podia falar assim alguém que acreditava no impossível. Uma pessoa não pode crer no impossível se ela nunca passou pelo impossível. Eu já passei pelo impossível. O impossível para mim. E eu vi Deus fazer maravilhas. E se eu sair perguntando aqui, vários de vocês também, se não todos, mas vários de vocês também, já viram Deus fazer o impossível. Você não pode dar esperança para ninguém se você não tem esperança ativa no Senhor. Vá, faça o bolo para mim. Depois, o que sobrar, faça a comida para você e para o seu filho. Porque todos nós precisamos de pessoas que tenham fé perto da gente, sabe?
E o Elias era um homem de fé. Era um homem que no dia do aperto, ele não ficava impressionado, a visão dele não se prendia na primeira impressão. Ele não ficava preocupado com as coisas impossíveis. Vai acabar a comida, não tem de onde tirar, isso vai ser impossível de resolver. O Elias não estava preocupado com isso. O Elias viu todos os dias Deus mandando comida para ele. De uma maneira milagrosa. Um milagre impressionante. Elias disse para aquela senhora, em outras palavras, se Deus te mandar ir, vá. Se Deus mandar você fazer, faça. Se Deus mandar você obedecer, obedeça. Por quê? Porque Deus é fiel e Ele não deixa faltar. Olha o versículo 15, para você continuar a leitura comigo. Ele diz assim, a viúva foi e fez. Interessante isso, ela obedece. A viúva foi e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Deus não deixou faltar. Por quê? Porque aquela mulher obedeceu. E a obediência a Deus, ela tem um peso muito, muito grande. Quando você e eu somos fiéis ao Senhor, então nós temos a combinação perfeita. E aí você pode ter certeza de uma coisa: obediência mais a fidelidade de Deus é igual a milagre. Quer uma receita? Quer uma fórmula para você caminhar bem na vida? Seja obediente a Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. Obediência mais fidelidade é igual a milagre. Elias, quando Deus falou assim, Elias, levanta e vai para Querite, ele se levantou e foi. Elias, se levanta, vai para Sarepta. Ele não disse assim, o senhor está indeciso, é? O senhor não quer saber, o senhor não sabe para onde o senhor quer me mandar, não, é? Não. Ele levantou e foi. Quando ele chega, que ele vê aquela situação caótica daquela mulher, a mulher que iria ajudá-lo estava numa situação pior que a dele, parece. E ele não se desespera, ele não se queixa, ele não se reclama. Ele simplesmente obedece. E quando ele chega para ela, um estranho, porque o Elias era um estranho para ela, ele chega para ela, talvez ele tivesse sujo da estrada, suado, provavelmente fedendo, barbudo, estava sem presto-barba. Um homem que a aparência talvez não fosse muito boa não, hein? Aí chega um estranho e diz para ela, vai lá fazer uma comida para mim, estou morrendo de fome. Aí ela diz, eu vou fazer a comida para mim e para o meu filho, vamos morrer de fome. Isso é extremamente importante. Ela se levantou e fez. Só isso, ela obedeceu. E qual foi o resultado? Deus realizou um milagre. Deus realizou um milagre. E aí, queridos, eu quero então caminhar para o final, mas eu quero deixar 4 lições aqui para a gente meditar. 4 lições que eu quero que você medite sobre elas. A primeira,
A orientação de Deus é sempre surpreendente. Mas não tente analisar, não. A orientação de Deus é surpreendente. Mas não tente analisar o que Deus está fazendo na sua vida. O justo vive pela fé. Não tente entender tudo o que Deus faz com você. Não tente. Você não vai entender. Você vai achar que Deus te abandonou. Você vai achar que Deus é confuso. Você vai achar que Deus te tirou de um lugar que estava ruim e te colocou numa situação pior. Não tente analisar o que Deus está fazendo com você. O justo vive pela fé. Nessa primeira lição, que eu estou dizendo para você, a orientação de Deus é surpreendente. Deus diz assim, ó, sai daqui e vai para ali. Eu estou dizendo para você, eu estou repetindo que eu quero que isso fique na sua mente. Não tente analisar o que Deus faz. Não tente entender o que Deus faz. Aliás, se Deus colocar você numa situação difícil, escute o que eu estou dizendo, se Deus colocar você, e Ele vai, tá? Se Deus colocar você numa situação difícil, encare em paz. Encare a situação difícil em paz. E permaneça firme. Permaneça firme. Ali. É para ficar num lugar deserto, em silêncio, solitário? É. Fique lá. Aguente. Fique em paz. Permaneça. Não tente entender e também não tente fugir da situação. Deus quer você ali. E mesmo que seja difícil, encare a situação em paz. A segunda lição que eu quero que você aprenda aqui com o Elias é que os primeiros dias geralmente são mais difíceis, mas não desista. Toda situação nova, toda situação que Deus estabelece, toda situação que Deus nos coloca nelas, não são fáceis. Mas não desista. Não desista porque, assim como Elias, pânico não ajuda em nada. Então você tem que estar com a mente centrada. Porque quando você chega assim, você vê certas realidades, você realmente dá um nervoso, dá uma situação, e você não encontra meios. Não entre em pânico ao ver a realidade. A primeira impressão não deve ficar. Geralmente é a que fica. Mas se você, na primeira impressão, você olha, está tudo desmoronando, e você joga a toalha, você não vai ver Deus fazer maravilhas na sua vida. Você vai perder o milagre. Se você desistir, se você jogar a toalha, você vai perder o milagre de Deus. Então, se a primeira orientação, a primeira lição aqui é a orientação de Deus é sempre surpreendente. E a gente não deve tentar analisar. A segunda é justamente isso. A primeira impressão não deve te impressionar. A terceira lição que eu quero deixar para você é que muitas das promessas de Deus dependem da sua obediência.
Então não deixe de fazer a sua parte. Muito do que Deus tem de promessa para você e para mim é assim, ó. Se você se esforçar, eu te ajudo. Deus diz para você e para mim assim, ó, seja forte, corajoso. E você vai ver os dias para frente de sucesso. Então, muitas das promessas de Deus, elas só vão chegar até você se você for obediente. Obedeça e faça a sua parte. Se Deus mandar você ir, vá. Se Deus mandar você fazer, faça. E Ele vai te abençoar, se Ele quiser. Mas se você não obedecer e você não fizer a sua parte, você não vai ver o milagre de Deus. Então, a primeira lição é: a orientação de Deus é surpreendente, não tente entender. A segunda segunda lição que eu quero para você é: os primeiros dias geralmente são difíceis, mas não desista. A terceira lição é: você quer ver as promessas de Deus? Seja obediente e faça a sua parte. E a quarta e última lição, então, que eu quero deixar para você: a providência de Deus é justa. As providências de Deus são justas. Não deixe de agradecer a Deus. Seja uma pessoa grata. O que Deus tem providenciado para você, abrace e seja grato. Você tem o emprego dos seus sonhos? Não. Mas agradeça a Deus por ele, que é o emprego que você tem. Imagina se não tivesse. Teu emprego está ruim? Teu emprego está atrapalhando a sua vida? Eu vou profetizar que Deus tire ele de você. Amém? Então por que na semana tu fica reclamando? A família que você tem não presta? Você não gosta das pessoas da sua casa? Eu profetizo que Deus tire elas agora da sua vida. Amém? Você está entendendo? A gente pode até não ter o que a gente quer, mas a gente tem tudo o que a gente precisa. Você pode até não estar na posição que você gostaria, mas é por meio desta posição que Deus está te sustentando. Você pode até não estar do jeito que gostaria de estar, mas até agora Deus não está deixando te faltar nada do que você necessita. Seja grato. Seja grato. Quem fica postergando o agradecimento, quem fica postergando gratidão, geralmente se torna uma pessoa irritante. Gente irritante, que reclama da vida e não agradece o que Deus lhe deu. É gente irritante. Então, as providências de Deus para você são justas. Está na medida que você precisa. O que você tem hoje, Deus lhe deu porque é o que você precisa. É o que é necessário para esses primeiros dias. Aguente e agradeça. Deus é justo. E Ele dá na medida e no tanto que a gente precisa. Ou no tanto em que aquele momento a gente merece. A vida do Elias
é impressionante por isto. Que a gente pode aprender muito com aquele homem de Deus. Então, ao passar pelas dificuldades, encare com alegria. Passe pela dificuldade, mas passe em paz, sem se impressionar com as primeiras impressões. E você vai ver Deus fazer milagres na sua vida, para a glória dele, mas também para o seu bem. Amém? Vamos ficar de pé?